Bom dia! Nossa aula de hoje de matemática, nós temos dois tempos. Na primeira aula, nós vamos fazer um exercício complementar, fixativo, sobre o conteúdo possibilidades e probabilidade que nós vimos na aula passada e fizemos todas as atividades. Na segunda aula, nós utilizaremos o módulo 2, na página 158, onde vamos iniciar o conteúdo estatística, ok? Então, a partir de agora, hoje são 3 de agosto, coloca aí o cabeçalho para a gente poder copiar a atividade e fazer no caderno. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Vamos botar aqui, complementar, né? Melhor para não confundir. Complementar sobre probabilidade. Então, olha só, para fazer o número 1, né, você pode deixar 3 linhas em cada, acredito que tá bom, tá? Copia aí o número 1, o número 2, o número 3 é de marcar. Então, vou dar 5 minutinhos para copiar o número 1, 2 e 3, que eu vou explicar para que vocês possam fazer. Deixa 3 linhas, tá? Na número 1, 3 linhas na número 2. E a número 3 é de marcar. Pode colocar até assim, dessa forma, né? Em vez de colocar A, B, C, pode colocar um do lado do outro também, se quiser. Vamos lá, número 1. Número 2, 3 linhas também. E temos o número 3. Copia, que eu vou explicar, a gente vai fazer, eu vou corrigir. Aí tem depois número 4, 5 e 6. Vamos lá. 5 minutinhos aí para poder copiar. Mais uma vez, nossa primeira aula vai até 10h20. Depois vamos começar com o livro e vamos até 11 horas e 10 minutos. Professor, você tá pedindo só pra botar um número? Pô, não tô vendo nada escrito, velho. Não entendi, não. Não ouvi. Professor, não entendi muito bem. Você tá falando só um número ou tá falando, tipo, a pergunta que é no número? Você tem que copiar o número 1 todo, deixar 3 linhas, copiar o número 2, deixar 3 linhas, depois copia o número 3, que é uma questão de marcar. Entendi. 5 minutinhos para você copiar. Ô, professor, eu queria saber se você já fez a pergunta do número um.
Se tá aparecendo, não tô achando pergunta. Não está aparecendo na sua tela, não? Não, nunca vai estar aparecendo, aula no caderno, exercício, das suas coisas. Levanta um pouquinho a sua tela. Está aparecendo aí, Centro Educacional Aragão Santos, exercício complementar sobre Tá, achei, probabilidade. achei. Não, eu achei agora, foi mal aí, desculpa aí, incomodar. Ah, tá. Achei agora. Aí você vai chegando a tela um pouquinho para cima. Vamos lá, 3 minutinhos para poder copiar. Mais uma vez, número 1 e número 2 deixam 3 linhas. Na número 3 é de marcar, mas também temos que fazer o cálculo. Vamos lá, 2 minutinhos.
Todo mundo já copiou do número 1 ao 3 para a gente poder fazer? Se Copiei tiver não. alguém. Ô, tô copiando o número Oi? 3. Tô copiando o número 3, tá ligado? Tá, vou aguardar. Só um minutinho que eu acho que tem alguém querendo entrar na sala. Só um minuto. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos, iniciando o exercício complementar no caderno sobre o conteúdo probabilidade da semana passada. Então, pega lá o caderno rapidinho. Estamos copiando no número 1 e 3. 1, 2 e 3 para a gente poder fazer agora, tá? Vou aguardar um minutinho aí. Quem chegou agora, está um pouquinho atrasado, tira o print da tela para não perder a atividade. Bem, todos já copiaram, vamos lá. Do número 1 ao 3. No lançamento de 2 dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de termos uma soma igual a 8? Então, olha só, se nós temos 2 dados, cada dado nós temos o número 6, né? Cada dado nós temos 6 opções, correto? Nós falamos sobre isso semana passada. No lançamento de 2 dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de termos a soma igual a 8? Então, se cada dado eu tenho 6 opções, se eu tenho 2 dados, eu tenho 36 opções no total. Porém, para a gente obter a soma igual a 8, vamos lá? Para ter a soma igual a 8, nós podemos fazer 2 mais 6, 6 mais 2, 3 mais 5, 5 mais 3, 4 mais 4, correto? Eu lançando 2 dados, se eu jogo 2 dados, eu tenho essas opções do meu resultado ser igual a 8. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções das 36. 5 sobre 36. Eu tenho 5 opções das 36 de jogar o meu dado e a minha soma ser igual a 8, correto? Como que a gente calcula a probabilidade? 5 sobre 6 vezes 100, correto? Lembra que eu falei que a gente escreve a fração, divide e depois multiplica por 100 para ter a probabilidade? 2 minutinhos para você fazer essa conta. Lembrando, aqui em cima, eu tenho todas as possibilidades de jogar esse dado e encontrar um número. Vou botar de azul, tá? Porque é o cálculo.
uma parte do cálculo apenas. Eu tenho todas essas possibilidades para que somando eu encontre o resultado 8. Então, no total, eu tenho 5 opções das minhas 36, porque eu tenho 2 dados. Então, eu faço 5 dividido para 36, o resultado vezes 100, para eu saber qual é a minha probabilidade. Quem já souber o resultado, pode falar. Alguém já sabe o resultado, Prof, gente? prof, Iago falou 13,89. 13,89? Muito bem, Iago. Fazendo, gente, a gente pode multiplicar o 5 vezes 100 para ficar 500, dividido por 36, nós vamos ter aí uma porcentagem de 3,89% de chance da soma desses dois dados ser igual a 8. Copia aí para mim, por favor. Copia para a gente poder fazer o número 2. Vamos lá na número 2. Qual é a probabilidade no lançamento de 4 moedas
de obtermos cara em todos os resultados? Bem, em uma moeda nós temos duas opções, cara ou coroa, correto? Em cada moeda que eu lançar, eu vou ter duas opções. Porém, ele quer que tenha apenas cara. Primeiro, eu vou ver o total de possibilidades. Se eu tenho 4 moedas, e em cada moeda eu tenho duas opções, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 16 possibilidades totais, possíveis, né, que a gente fala. Eu lançando 4 moedas, como a cada moeda eu tenho duas opções, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que na verdade é 2 elevado a 4, porque eu tenho 4 opções. Aliás, eu tenho 4 moedas, desculpa. Vou botar aqui, ó, 4. 2 elevado a 4. Então, peraí. 2 elevado a 4. Vou botar, tirar aqui coisa para botar. Só um minutinho. Se eu tenho 4 moedas, então fica 2, que são duas opções, elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que eu vou lançar a moeda 4 vezes. Então, eu tenho 16 possibilidades possíveis. Porém, né, a cada moeda que eu jogo, ele quer que eu obtenha um resultado, que é cara. Então, vai ser 1 sobre 16 vezes 100. Faça um cálculo. Deixa de azul aí a observação e o que está de vermelho é o cálculo para a gente achar a resposta. Vamos lá, de novo. Na número 2, qual é a probabilidade de, no lançamento de 4 moedas, obtermos cara em todos os resultados? Então, eu tenho ali, cada moeda eu tenho duas opções, cara ou coroa. Então, se eu tenho 4 moedas, eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu, então, tenho 16 possibilidades no total. Porém, dessas 16, a cada moeda eu quero cara. Então, eu tenho uma opção entre essas 16. Então, eu faço 1 sobre 16 vezes 100. Faz o cálculo aí para a gente saber quanto que vai dar. Professora, Dá dá 6,25%? Vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 1 vezes 100 fica 100. 100 dividido por 16, 6,25, muito bem. 6,25%. Gente, mais uma vez, para a gente calcular a probabilidade, nós temos que fazer o resultado, a possibilidade favorável, que é as opções que eu tenho, dividido pela possibilidade total. O resultado eu multiplico por 100. Voltando aqui no número 1. Na número 1 eu tinha 5 possibilidades, dividido por 36, que era o total, porque eram 2 dados. Na número 2 eu tenho uma possibilidade, porque se eu tenho duas opções e eu só quero cara, eu tenho uma possibilidade
de 16 no total vezes 100. E na número 3, duas moedas e dois dados. Aqui eu não quero a probabilidade, eu quero só a possibilidade. A probabilidade a gente coloca na porcentagem. A possibilidade a gente só multiplica, tá? Vou até colocar aqui, ó. Igual a 5 possibilidades possíveis. E aqui na número 3, eu tenho duas moedas e dois dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente, ao mesmo tempo. Qual é o número de possibilidades de resultado para esse experimento? Então, cada moeda eu tenho duas opções. Eu tenho duas moedas vezes dois dados. Cada dado eu tenho 6 opções. Então, é 6 vezes 6. Então, multiplica aí para a gente saber o total de possibilidades que nós temos. É só multiplicar. Eu tenho duas moedas, então 2 vezes 2, porque cada moeda tem duas opções. E eu tenho dois dados, cada dado 6 opções. Então, é só multiplicar tudo e me falar o resultado. Prof, Iago falou 144. 144, muito bem. 144 possibilidades possíveis. Prof, foi Iago que falou, tá? Muito bem. Possibilidade, gente, é sempre... Possibilidade possível é sempre o total de opções que nós temos. Então, marca aí, ó, 144. 2 minutinhos para copiar a pergunta e a resposta que ainda está copiando, ok? Para a gente poder fazer o 4, o 5 e o 6. Vamos lá. Foi? Vou colocar aqui para cima que eu vou deixar um tempinho para que vocês possam copiar o número 4, 5 e o 6. Só um minutinho que eu vou chegar aqui para cima. Número 4, 5 e o 6. Ok?
O número 4, questão de marcar. Número 5 também é questão de marcar. E o número 6. Porém, o número 6, além de copiar, tem que colocar essa imagem, tá? Só um minutinho. Além de copiar a pergunta no número 6, tem que copiar a imagem para a gente poder responder. Ok? Vamos lá. Vou botar as opções aqui embaixo. Pode até copiar assim a alternativa no parênteses, tá? Apesar de ser de marcar, nós temos que sempre fazer o cálculo. Vamos lá, 5 minutinhos também para poder copiar, só estou organizando aqui. Não esqueçam na número 6 que tem que copiar tudo que está escrito aí, tá? Com o gráfico. Cinco minutinhos para copiar o 4, o 5 e o 6. Professora, no número 4 até o 6, deixa aquele quantas mil? Número 4 e 5, como é uma questão de marcar, a gente pode copiar e fazer o cálculo depois. Mas se você quiser, deixa 3 linhas para cada um também, tá?
Vamos lá, copiando o número 4, o 5 e o 6, para a gente poder fazer. Vamos lá, copiando. Vamos lá, gente, só mais 2 minutinhos para terminar de copiar. Bora, gente, 1 minutinho. Foi? Tem alguém copiando ainda? Eu. Tá, vou aguardar. Tá bom, mais 2 minutinhos, tá? Vamos lá, aguardando aí.
Vamos lá, até 10h15, tá? Para eu poder corrigir. Um minutinho. Vamos lá? Tem alguém copiando ainda? Todos já copiaram? Então vamos lá, gente. No número 4, uma urna contém 50 bolinhas, numeradas de 1 a 50. Sorteando uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8 é... Primeiro, nós temos que verificar quantos números de 1 a 50 estão na tabuada de 8. Então, vamos lá. 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Ok? Entre 1 e 50, nós temos... Deixa eu botar aqui embaixo. Nós temos 6 possibilidades de sortear um número que esteja na tabuada de 8. Então, seria, gente, 6 sobre 50, correto? Porque eu tenho 6 possibilidades entre as 50 bolinhas. Nesse caso aqui, ele colocou a probabilidade em fração, não em porcentagem. O que a questão fez? 6 sobre 50 simplificou essa fração. Simplificou por quanto? Por 2. Simplificando por 2 é igual aqui, ó, a 3 sobre 25. De novo, na número 4, ele quer a probabilidade, porém, a questão colocou a probabilidade em fração, não colocou em porcentagem. Então, entre 1 e 50, nós temos 6 múltiplos de 8. Então, por isso, ficou 6 dividido para 50.
porque eu tinha um total de 50 bolinhas. Como a probabilidade não foi em porcentagem, foi em fração, nós simplificamos aí essa fração por 2, tá? Quem quiser colocar aí, coloca 6 sobre 50 a lápis e simplifica o 6 e o 50 por 2. Aí a gente encontra 3 sobre 25. A probabilidade, ela também pode ser dada em forma de fração. Mas, em 80% dos casos, nós vamos trabalhar a porcentagem, como nós fizemos no número 1 e 2, tá? Na número 5 também está em fração. Escolhido a um acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade de que ele seja primo é... Então, nós vamos contar aqui quantos números primos nós temos nos divisores de 60. Então, primeiro eu tenho que saber quem é divisor de 60, correto? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês os divisores de 60. Os números, né, que nós podemos fazer 60 dividido por eles, que vai dar uma divisão exata. Aí nós temos 10. Eita, peraí. Estou colocando aqui os divisores de 60 para a gente poder marcar quais deles são números primos, tá? Esses são os divisores de 60. Quais deles são números primos? Vou colocar aqui de azul, para não confundir. Aí eu vou colocar em negrito aqui quais são os números primos, ó. 2, 3. Vou colocar em negrito os que são números primos. 2, 3 e 5 apenas. O restante não são números primos. Então, na verdade, aqui nós temos 3 possibilidades de números primos sobre qual é o total de divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 3 possibilidades das 12. Então, eu vou simplificar essa fração por 3. Vou encontrar 1/4. Essa é minha resposta, 1/4. A probabilidade de eu sortear um número primo entre os divisores de 60 é de 1/4. 25%, tá? De novo, para eu saber o número 5, eu fiz todos os divisores do número 60 e coloquei aqui em negrito os números primos que ele perguntou. Número primo é divisível por 1 e ele mesmo. Então, eu só tenho 2, 3 e 5. O número 1, gente, ele não é primo nem composto. O número 1, no conjunto de divisores, ele é neutro. Então, eu tenho 3 opções de números primos entre os 12 divisores. Por isso, eu fiz 13 dividido para 12, simplifiquei a fração por 3 e encontrei a resposta 1/4. Copia para a gente poder fazer o número 6.
Vamos lá. Número 6. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrado no gráfico. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é de... Então, olha só. Nesse gráfico aqui, nós temos 8 pessoas sem filho, correto? Nós temos 7 pessoas com um filho só. Nós temos 6 pessoas com 2 filhos. E nós temos aqui também 2 pessoas com 3 filhos. Então, se quer a probabilidade de que nós temos 23 crianças. Aliás, nós temos 23 alunas. Ok? Vamos fazer a probabilidade das crianças que sorteada seja filho único. Então, olha só. Quem não tem filho não participou do sorteio, correto? Porque se nós sorteamos entre os filhos dessas ex-alunas, nós temos que contar apenas quem tem um filho, 2 ou 3. Não podemos contar quem não tem filho. Então, nós temos aqui 7 pessoas com um filho só. Vamos saber o total de crianças nessa festa, tá? Nós temos 7 crianças que são filhos únicos. Nós temos aqui 6 pessoas têm 2 filhos. Então, nós temos ali 12 crianças. Mas eu tenho aqui 2 pessoas que têm 3 filhos. Então, eu tenho 6 crianças. Num total ali, nós vamos ter 25 crianças, correto? 7 mais 12 mais 6. Eu tenho 25 crianças no total. Dessas 25 crianças, apenas 7 são filhos únicos. Então, nem precisa de cálculo, ó. 7 sobre 25. De novo, ele quer a probabilidade de que nesse sorteio entre as crianças, a criança seja filho único. Nós temos 7 crianças filhas únicas. Anota aqui a observação sobre o total de crianças. O total de crianças, nós temos 7 filhos únicos, como eu falei. Nós temos 12 crianças, né? Porque cada pessoa ali tem 2 filhos, mais 6 crianças, porque 2 pessoas têm 3 filhos. Então, nós temos um total de 25 crianças, por isso fica 7 sobre 25. Dessas 25 crianças, 7 são filhas únicas. Então, coloca aí o cálculo e a observação em azul. Por isso que fica 7 sobre 25. Ok? 2 minutinhos para a gente poder copiar. E nós vamos para o nosso livro, na página 158. Daqui a 2 minutinhos, eu vou interromper o compartilhamento, vou fazer a chamada mais uma vez, para a gente poder começar a nossa segunda aula, que vai até 11h10. Ok? 2 minutos para copiar o 3, 4 e 5 com cálculo. Quem já copiou, ótimo, já vai abrindo o livro na 158.
Professora, Oi, é módulo 2 ou 3? módulo 2. Lembra que eu falei que em matemática nós vamos ficar no módulo 2, pois o módulo 3 só tem o conteúdo de geometria, tá? Então, provavelmente até o final de agosto, de repente setembro também, ainda ficaremos no módulo 2 em matemática. Vamos lá? Todo mundo já copiou. Tem alguém copiando ainda? Foi? Vou voltar aqui para a sala. Vou fazer a chamada enquanto o pessoal está organizando aí o livro na página 158, tá? Só um minutinho que tem gente que chegou depois da chamada. Vamos lá. Andiara. Andiara estava presente, saiu. André Luiz, está aí? Caio Pimenta. Beatriz Gomes. Isabela Henriques. João Vitor Vidipó. Lohan. Vitor Costa. Igor. Ok. Todo mundo já pegou aí o livro, módulo 2, página 158? Gente, enquanto vocês estão comentando no chat e eu estiver apresentando a tela, eu não consigo visualizar. Então, tem que falar via áudio, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se ainda estiver copiando, não tem problema. Ok? Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela agora para a gente poder falar sobre estatística no nosso livro. Vamos lá na página 158, módulo 2. Vamos começar a falar sobre estatística, primeiramente sobre os tipos de variáveis estatística, tá? A estatística ela pode ser dada pela porcentagem, por gráfico, por tabelas. E entre esses modos de representar uma estatística, nós temos as variáveis, que são os que compõem todas essas informações. Alguém para iniciar a leitura para mim, por favor? Alguma menina ou menino para poder iniciar a leitura? Hein, gente?
Eu leio, professor. Pode ler, então. Coleta de dados variáveis e estatísticas. Alguns alunos do oitavo ano fizeram uma pesquisa de opinião junto aos seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final do ano. Observe na tabela o resultado dessa pesquisa. Preferências do aluno do oitavo ano para passeio de final de ano. Tipo de passeio e quantidade de alunos. Parque de diversões, 15 alunos. Praia, 6. Camping, 9. Total, 30. Na primeira coluna dessa tabela, o tipo de passeio é variável estatística, ou simplesmente variável da pesquisa. Parques de diversões, praia e camping são os valores dessa variável. Variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos e estão relacionadas a uma qualidade ou características, são chamadas variáveis qualitativas. Exemplo: sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor dos olhos, etc. As variáveis qualitativas podem ser classificadas em variável qualitativa ordinal, quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências, por exemplo, o nível de escolaridade de alguns trabalhadores, e uma variável qualitativa que pode ser disposta na seguinte ordem: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e etc. Variável qualitativa nominal, quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências, por exemplo, o tipo de comemoração do final do ano do oitavo ano, ou variáveis como sexo, estado civil, cor dos olhos, etc. Já aquelas variáveis que apresentam valores quantitativos resultantes de uma contagem ou que se pode medir são chamadas de variáveis quantitativas. Exemplo: idade, altura, massa, quantidade de filhos, etc. Olha só, antes da gente ir para outra página, entre uma tabela, né, como eu falei com vocês na estatística, a gente pode representar em tabelas e gráficos, nós sempre vamos ter as variáveis estatísticas, que representam as informações da pesquisa, de qualquer outra informação que a gente queira passar. As variáveis, elas se dividem em qualitativa e quantitativa. A variável qualitativa, ela vai falar sobre a qualidade de alguma coisa, tá? Não é representada em números. Já a variável quantitativa, o próprio nome está dizendo, quantitativa, representa a quantidade de algo, e essa quantidade, ela é representada em números. Quando eu tenho informações, né, o tipo de passeio, parque de diversões, praia e camping, são variáveis qualitativas, representam qualidades. E a quantidade de alunos, como a gente representa em número, nós chamamos de quantitativa. A variável qualitativa, ela vai se dividir em dois grupos, ordinal ou nominal. A qualidade em ordem, a gente chama ordinal, como foi o exemplo ali, ensino médio, depois ensino superior. Antes do ensino médio tem o fundamental, e antes do ensino fundamental nós temos a educação infantil. Então, nós temos nomes, né, são qualidades, porém essas qualidades, elas têm que seguir uma ordem. E quando nós temos qualidades comuns, aleatórias, como sexo, estado civil, cor de cabelo, roupa preferida, esporte preferido, são qualidades que não precisam de uma ordem específica. Nós também temos, aqui na página 159, vai falar um pouco sobre as quantitativas, quando ela representa quantidade. Pode continuar a leitura, por favor. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em variável quantitativa discreta, quando as possíveis ocorrências são números inteiros e resultam em geral de uma contagem, por exemplo, quantidade de filhos, quantidade de funcionários, etc. Variável quantitativa contínua, quando as possíveis
ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Por exemplo, a massa de um indivíduo, pois ele pode assumir valores reais, como 80 quilos, 80,5 quilos, 80,54 quilos, etc. Em relação à quantidade, nós podemos classificar em discreta e contínua. Quantidade discreta é quando a gente representa com números inteiros. Quantidade de filhos, 5. Quantidade de alunos numa sala de aula, 30. A quantidade discreta, a gente não pode usar número decimal. Ah, eu tenho 28,2 alunos. Não pode. Já a quantitativa contínua é representação da quantidade em números inteiros. Aliás, em números decimais, com vírgula. Exemplo, o peso de uma pessoa, a altura, distância entre cidades, né? Quilômetro. Eu vou medir uma toalha de mesa, posso ter 1,3 metros. Entenderam? Vamos revisar aqui, ó. A variável estatística, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Ok? A qualitativa, ela é representada, a quantitativa aqui, ó, ela é representada por números. Esses números podem ser inteiros, que eu chamo de discreta, ou esses números podem ser representados em números decimais, que nós vamos chamar de contínuas. Ok? A qualitativa, ela pode ser ordinal, em ordem, né? A classificação em ordem, ou nominal, que é a classificação aleatoriamente, não tem uma ordem específica. Então, vamos anotar as observações aqui, ó. Quantitativa representa números. Pode anotar a lápis. Qualitativa representa qualidades. Vou botar aqui, ó. Qualidade, só um minuto. Qualidade. A discreta, vou colocar aqui de verde. A discreta são números inteiros. Você bota aí, inteiros. Bota lápis, tá? Para a gente não esquecer. A quantitativa discreta são números inteiros. A quantitativa contínua são números decimais. Coloque aí para mim, decimais. Lembrando que essa nossa aula vai até 11h10, tá? Vocês têm outra aula após? Acho que não, né? Tem mais uma de português. Ah, tá. Então, essa aqui vai terminar 11h10. Aí, aqui, a qualitativa ordinal representa uma ordem. Vou botar até de azul, porque já é sobre a qualitativa, né? Coloca aí de azul, para a gente poder fazer. Representa ordem. Tá aqui, ordem.
E nominal não precisa de ordem, tá? É aleatoriamente. Pode botar aqui aleatório. São nomes aleatórios. Nome de cidade, nome de país. Não precisa de uma ordem específica. Dois minutinhos aí para copiar, para a gente poder começar a fazer a atividade. Essa observação é muito importante, tá? Para a gente poder fazer a classificação. Professor, professor, Vamos lá? professor. Oi. Ali onde você escreveu de verde, em luz preta, o que você colocou ali? Inteiros, são números inteiros. E em cima de quantitativa? Ó, aqui é inteiros, aqui são decimais. Aqui é ordem, aqui é aleatório. Foi? Na número 1, nós vamos classificar as variáveis em qualitativa ou quantitativa. Depois nós vamos classificar em nominal, ordinal, discreta ou contínua, tá? Letra A nacionalidade de uma pessoa. A nacionalidade a gente pode dizer que é brasileira, que é francesa, mexicana, americana. Então, a nacionalidade, ela não é representada por números, ela é representada por nomes. Então, é uma qualitativa. Ok? Qualitativa. Quando ela é qualitativa, ela é nominal ou ordinal? O que vocês acham? Nominal é a nacionalidade aleatoriamente. Ou ordinal, tem uma ordem para a gente escrever a nacionalidade de uma pessoa. O que vocês acham? É nominal ou ordinal? Hein, gente? O que vocês acham? Que é qualitativa ordinal ou nominal? Ordinal é quando segue uma ordem. Nominal é aleatoriamente a classificação. Vou aguardar alguém me dizer. A letra B é quantitativa. Não, a letra A. A letra A, então. Nominal, professora? Nominal, muito bem. Letra B, quantidade de livros. A quantidade de livros é representada por números. Então, é quantitativa. Ok? A
a quantidade de livros é dada por números inteiros ou números decimais? Eu posso dizer que eu tenho 1,3 livros? Não. Eu posso dizer apenas com números inteiros. Eu tenho 3 livros, eu tenho 9 livros. Então, é quantitativa discreta. Letra C. A altura de uma pessoa é qualitativa ou quantitativa? Quantitativa? Quantitativa, muito bem. E essa quantitativa, ela é discreta ou contínua? A altura da pessoa é só número inteiro ou pode ser número decimal? Não ouvia. Ó, tem alguém com áudio ligado que não Oi. dá para eu ouvir. Ô, Fala. Vitória falou que é contínua. Contínua, porque, exemplo, minha altura 1,64. A altura ela pode ser dada em números decimais. Classe social, gente. A classe social, a gente pode dizer que a pessoa é classe baixa, classe média ou classe alta. Isso é qualidade ou é quantidade? A gente Qualidade. classifica. Oi? Qualidade? Qualitativa, muito bem. Qualitativa, ordinal ou nominal? Tem uma Ordinal? ordem para a gente falar sobre a classe social? Professora, ordinal? Ordinal, muito bem. Porque para a gente classificar a classe social de uma pessoa, é sempre de baixo para cima. Classe baixa, depois a classe média, depois a classe alta. Tem uma ordem para a gente classificar a classe social de uma pessoa. Então, escreve aí para mim o número 1 para a gente poder fazer o número 2. Coloca a resposta do número 1 para a gente poder fazer o número 2. Mas vou comer. Não vai passar mal não, isso aí. Integral, não vem área. Vou comer. Pode deixar aí que eu vou comer. Não vai jogar fora não. Pode deixar. Podemos? Para cada item, escreva 3 exemplos de variável de acordo com a classificação. Vamos colocar aqui 3 exemplos quando a gente classifica pela qualidade ordinal. Nós já falamos, né? Um exemplo ali, classe social, que é por ordem. Falamos também escolaridade, né? Da pessoa, se ela tem ensino médio, fundamental ou superior. Mais um exemplo aí? Falta só mais um exemplo. Alguém gostaria de falar da ordinal? Vou botar aqui em cima. Pensa aí, mais uma coisa que a gente pode classificar pela ordem.
Hein, gente? Alguém pode falar? Classe social, escolaridade, a gente pode classificar, sabe o quê? É dia de semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem uma ordem aí. Dia de semana. A gente pode falar também sobre os meses, que tem a ordem janeiro, fevereiro, março, abril. Entendeu? Não deixa de ser uma classificação ordinal. E nominal? Já colocamos alguns exemplos, cor de cabelo. Mais o quê? Fala aí para mim. Segunda linha aqui, cor de cabelo, classificação nominal, que pode ser aleatoriamente. Estado civil, né? Se é solteiro, se é casado. Fala só mais uma. Pensa aí. Cor de cabelo, estado civil. Mais um, a gente pode falar nome de país. Né? Nome de país, a gente pode classificar sem precisar ter uma ordem específica. Deixa eu botar aqui na segunda linha, nome de país. E quantidade discreta? O que a gente pode classificar com a quantidade discreta? Número de alunos, já falei, né? Número de alunos. Só números inteiros. Mais o quê? Pensa aí para poder me falar. Número de alunos. Mais o quê? Quantidade de filhos, né? De filhos. E mais um. População. Quantas pessoas tem uma cidade? Deixa eu botar aqui para não ir para outra linha, ó. E população. Contínua. Nós já falamos, né? A massa de uma pessoa, que é o peso, né? A altura, mais o quê? Distância entre cidades. A gente pode colocar números decimais. Nós temos aqui as respostas para cada item. 2 minutinhos aí para poder copiar, tá? Não esquece. Dois minutinhos para copiar, para a gente poder finalizar aqui na 160. Ok?
Um minutinho aí para copiar. Vamos lá, mais um minutinho para poder copiar, para a gente poder ir para 160. Todo mundo já copiou 159? Todo mundo já copiou 160? Vamos para 160, então. Observe a pesquisa feita no site de uma agência de turismo. Tá aí nesse computadorzinho. Qual dos países a seguir você gostaria de visitar? Aí nós temos 4 opções: França, Espanha, Egito e México. Qual é a variável nessa enquete? Como essa variável pode ser classificada? A variável é o país que a pessoa gostaria de visitar. A variável, como eu falei para vocês, são as informações que trazem na pesquisa. Então, vamos colocar aqui os países. Os países que o entrevistado gostaria de visitar. Essa é a variável, né? É o ponto em questão dessa entrevista. É a informação que a gente está querendo saber. E essa variável, ela é o quê? Ela é quantitativa ou qualitativa? Como nós temos opções França, Espanha, Egito e México, ela é qualitativa nominal, porque é aleatório, não está seguindo uma ordem para escolher esses países. Escreve aí para mim na letra A. Foi?
Letra B, quais valores essa variável pode assumir? Quais são as opções que a gente tem? França, Espanha, Egito ou México? São as opções que a questão nos deu. Quando fala valores, não quer dizer deva ser números, tá? É relacionado às opções de resposta que nós temos. Copia aí número 3. Vamos lá? Todos já copiaram o número 3 para a gente passar para o número 4? Número 4. Para aumentar a satisfação de seus funcionários, uma empresa fez uma pesquisa sobre as opções de cardápio oferecidas no almoço. Cada funcionário respondeu, entre 5 opções, qual era a de sua preferência. Observe no gráfico o resultado dessa pesquisa. Nós temos ali, né, a quantidade de funcionários e na horizontal, nessa parte de baixo, nós temos a opção de cardápio. São 5 opções possíveis. Quais são as variáveis apresentadas no gráfico? Todo gráfico, geralmente, ele nos apresenta 2 variáveis. A variável da vertical, que nesse caso é a quantidade de funcionários, e a variável na horizontal desse gráfico, que representa as opções de cardápio. Então, nós temos aqui 2 informações ao mesmo tempo: a quantidade de funcionários e a opção de cardápio. Copia aí para mim a letra A. A quantidade de funcionários a gente pode dizer que é quantitativa. E a opção de cardápio é qualitativa, né? É representada por tipos de comida. Então, nós vamos botar aqui, ó, quantidade de funcionários, quantitativa, e opção de cardápio. Vamos botar assim, de cardápio é qualitativa. Muito bem. Copia aí a resposta número 4, A e B, para a gente poder fazer a número 5 e finalizar a nossa atividade de hoje. Ok? Foi? Para a gente poder fazer o número 5 rapidinho, para não atrapalhar a próxima aula?
Observe parte do cardápio aplicado aos candidatos a uma vaga de emprego. Classifique cada variável apresentada no questionário em qualitativa e quantitativa. Eu vou marcar aqui de vermelho quais são as variáveis, ó, na entrevista: nome, idade, sexo, massa, altura, escolaridade, estado civil e quantidade de filhos. Nós temos todas essas variáveis nesse questionário de candidatos para uma vaga. Vamos colocar aqui, ó, QL para as variáveis qualitativas. Qualitativas, nós temos nome, nós temos sexo, escolaridade e estado civil. Ok? Essas são as variáveis qualitativas da nossa entrevista. Melhor ainda se a gente botar assim, ó, qualitativa nominal, que é aleatória, né? Nome, sexo, só a escolaridade que não é. Vamos classificar dessa forma, então, mais específica? Aí embaixo nós vamos colocar a nossa qualitativa ordinal, que é em ordem. Qualitativa ordinal, nós temos a escolaridade, né? Que é fundamental, médio, superior, é em ordem. Quantitativa discreta, que representa a quantidade de números inteiros. É a idade e a quantidade de filhos. E a quantitativa contínua, nessa entrevista, nós temos a massa, que é o peso, e a altura de uma pessoa. Então, copia aí a resposta da número 5. Na número 5, eu grifei ali quais eram as variáveis e nós estamos classificando. Qualitativa nominal, nome, sexo e estado civil. Qualitativa ordinal, escolaridade. Quantitativa discreta, idade e quantidade de filhos. Quantitativa contínua, massa e altura de uma pessoa. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Eu preciso agora ir para outra turma, o outro professor já deve estar chegando aqui na nossa sala, ok? Quem não copiou, tira um print para poder copiar e não atrapalhar os outros colegas na próxima aula, ok? Mas é para tirar o print e copiar no seu livro, não é para deixar para copiar depois e ficar com um monte de imagem e o livro em branco, ok? Beijinhos, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula. Espero que vocês participem mais, ok? Tchau. Tira o print aqui quem não terminou de copiar o número 5, que eu vou finalizar.